E chegou o tema da sua participação por aqui. Hoje é Dia Nacional da Consciência Negra, uma data que relembra a morte de Zumbi dos Palmares, que foi o último líder do Quilombo dos Palmares, assassinado em 1695. E em Bariri, uma escola fez uma homenagem ao José Teixeira, que durante a gripe espanhola, em 1919, cuidou dos enfermos, que eram basicamente descartados em frente ao grupo escolar da cidade. O percurso montado na escola resgata a história de um herói esquecido. Todos procuravam se afastar dos doentes e não foram poucos os abandonos. Essa foto em preto e branco é um dos poucos registros de José Teixeira, negro, que teve importante papel na história de Bariri no início do século passado. E apesar de ser considerado herói, morreu sem ter o reconhecimento merecido. É na escola Professor Euclides que a história começou. Bariri não tinha hospital e com o avanço da gripe espanhola, o grupo escolar se transformou em hospital de campanha. Aos 21 anos, José Teixeira se transformou em voluntário. Ele recebia, medicava e alimentava os enfermos. As pessoas eram literalmente descartadas aqui e ficavam isoladas por causa da contaminação. Quando o paciente não resistia, era José Teixeira mesmo que o enrolava num lençol branco e numa espécie de carriola levava o corpo para o cemitério. Toda a história contada de forma bem pedagógica. Otávio e a irmã Lorena foram os primeiros alunos a acompanhar e gostaram. Foi legal. Eu conheci sobre ele, do passado, e foi isso. Um orgulho muito grande de ele ser o primeiro negro analfabeta. E ele passou por muitas coisas difíceis, mas ele foi um homem forte e conseguiu continuar em frente. Rafael é aluno do 9º ano. Se encantou com a história. Ele até se propôs a viver um dos momentos mais injustos da vida de José Teixeira. O José Teixeira ele foi preso porque no dia da inauguração da cadeia precisavam de alguém para prender. E não acharam ninguém, então acharam o José Teixeira alcoolizado e prenderam ele sem nenhum motivo. Ele está na cadeia, injustiçado, mas aí no dia seguinte ele foi solto, né, por causa que eles não tinham motivos. E eles falaram, olha, a gente não tem nada contra você, mas a gente precisava de alguém. A época que o José Teixeira cuidava dos enfermos tem muito a ver com os dias atuais. Naquele momento, a gripe espanhola. Hoje, a Covid-19. E juntar estes dois momentos foi uma forma que professores e alunos encontraram para conectar o passado com o presente. Não teve como a gente não fazer uma homenagem a esse cidadão aqui de Bariri, fazendo essa relação entre a Covid-19 e o momento que o José Teixeira passou, que ele foi herói, ajudou muita gente, que foi durante a pandemia da gripe espanhola. Aqui na escola, a gente tentou mostrar, né, de forma bastante pedagógica, como foram as duas pandemias, qual foi, né, a importância do José Teixeira nesse momento e ver como as duas pandemias elas têm muita relação. Manter a história viva é avançar no caminho do respeito. E atitudes como essa nos levam a refletir sobre o preconceito e a intolerância. E neste caso, também destacam a história desse herói de Bariri. Fico muito feliz e fico emocionado nessa época, né, nesse dia de consciência negra, lembrar dessas pessoas que ficam esquecidas na história, né? Porque hoje muitas coisas acontecem na sociedade que a gente nem lembra mais. Então hoje a Escola Josiane Bianco está de parabéns na pessoa da diretora Stephanie em relembrar tudo isso, fazer a gente reviver um pouco. Eu que sou nascido e criado aqui em Bariri, né, como dissemos no interior, então a gente fica muito feliz em rever, em relembrar, né, essas realidades.